Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão, gente? Tô aqui em Porto Seguro, né? Tô na minha casinha, glórias a Deus. Pense em alguém que tá trabalhando hoje a pulso. Tô assim, gente, trabalhando assim, cansadíssima. Sabe que dia que você tá cansada? Ontem eu cheguei da pregação, eu fui pregar lá em Eunápolis, né? Postei aí pra vocês, fui pregar lá em Eunápolis. E a minha pregação foi lá e daqui até lá é 1 hora, de lá pra cá 1 hora. Então eu cheguei aqui, já era, quando a gente saiu da igreja, a gente ainda foi na casa dos pastores de lá. E daí a gente jantou lá pra glória de Deus, maná abençoado. Glórias a Jesus. Depois eu vim e voltei pra cá, pra Porto, né? Porque em Eunápolis é 1 hora de distância daqui de Porto. Aí daí acabou que, nossa, cheguei tarde em casa, já era 1 hora da manhã, praticamente. Ainda fui costurar umas coisas, porque eu prefiro costurar de madrugada, que madrugada o telefone não toca tanto, né? Não é sempre, né, gente? Mas às vezes eu prefiro, porque não é sempre que eu prefiro costurar de madrugada. Mas é sempre que meu telefone toca tanto. Então, assim, como ele toca muito, quando muita gente me chama durante o dia, às vezes eu não consigo trabalhar direito. E aí eu prefiro, às vezes, trabalhar na madrugada, que é um horário que eu não sou tão, né, assim, eu tenho mais tempo para poder dar atenção somente ao meu trabalho, entendeu? E aí não é sempre não, mas muitas das vezes eu prefiro trabalhar no horário da noite, que é o horário que o pessoal já vai dormir, e aí meu telefone chama menos. Mas enfim, eu tô aqui costurando, né, louvado seja Deus, tô cansada, gente, cansada, cansadíssima, nossa, muito cansada. Mas enfim, mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Então, uns pensamentos mesmo. Quando eu costuro, Deus fala comigo. Duas coisas que eu faço que Deus fala comigo é quando eu costuro e quando eu pego estrada, né? Deus, ele sempre fala comigo muito, assim. Ele fala comigo em todo momento, mas nesses momentos Deus começa a palestrar coisas em especial comigo. E arrumando casa também, né? Não sei com vocês, mas eu sou assim. Quando eu tô arrumando casa, quando eu tô deitado na cama antes de dormir, e quando eu tô costurando e quando eu estou em estrada, né? Na estrada, geralmente, quando eu pego pra dirigir essas coisas assim, Deus fala muito comigo. E hoje eu tava aqui, né? Eu tô aqui costurando e Deus palestrando comigo. Eu creio que todos nós já recebemos um dia uma promessa de, você vai ser uma grande empresária. Deus vai abrir uma grande porta para você. Você vai comer o melhor dessa terra. Deus te fez por cabeça e não por cauda, não é verdade? Todos nós já recebemos essa profecia. Eu tenho certeza que todos vocês que estão me assistindo já receberam essa profecia, mas existe algo no meio disso tudo que Deus palestra comigo. Às vezes a gente vem, quando a gente recebe a profecia, a gente pensa que ela vai cumprir do dia para noite. Não é assim, gente. Existe um período de processo, né? E esse processo é onde Deus está nos capacitando para poder cumprir aquilo que ele havia nos prometido. Você quer ver um exemplo? Deus fez grandes promessas para mim há muitos anos atrás. A gente tem promessas minhas que Deus me fez há mais de 10 anos atrás. E que hoje eu tô começando a viver essas promessas. Começando, tem promessas que eu tenho mais de 10 anos, mais de 12 anos, mais de 15 anos. Deus me fez essas promessas e eu tô vivendo, começando a vivê-las agora. Começando, não estou vivendo por completo. Mas o que acontece? O que eu quero dizer para vocês? Por que Deus não entrega tudo pra gente do dia pra noite? Porque simplesmente nós precisamos de passar por este processo. Um processo de aprendizagem, um processo de renúncia, um processo de ser quebrados, ser moldados por Deus. E eu falo, olha, quantas vezes eu recebi a promessa, você vai comer o melhor dessa terra. Mas quantas vezes o que eu tinha para comer era arroz, repolho e abobrinha. Quantas vezes eu olhava para minha geladeira e minha geladeira vazia, né? Quantas vezes? Não foi uma, duas, foram várias vezes de eu querer comer algo, passar na rua, eu lembro até hoje, gente. Algo que aconteceu, que eu tava passando na rua e nesse dia me deu vontade de comer batatinha, e eu não tinha dinheiro nenhum para comer aquela batatinha. E, gente, pensar que tudo aquilo que eu tinha vivido no passado, sabe, assim, eu falo isso e me emociono porque, gente, Deus, ele trata a gente, antes da gente botar a gente no lugar da promessa. Eu ainda estou sendo tratado por Deus. Mas o que acontece?
Eu lembro que nesse dia eu tava passando e eu olhei para um carrinho de batatinha, essas batatinhas de rua, sabe? Essas batatinhas, esses carrinhos que frita batatinha na rua. E eu olhei e falei, eu queria comer uma batatinha dessa, mas eu não tinha dinheiro para comer aquilo, gente. Eu não tinha dinheiro para comer aquilo. E aquilo começou a me confrontar, e aquilo me dava uma raiva, porque o diabo vinha no meu ouvido e falava, bem, você tá vendo? Lá no mundo você tinha tudo, lá no mundo você não tinha que ficar passando vontade, desejo. Mas agora você tá aí, Deus não falou que você ia comer o melhor dessa terra? E, gente, às vezes, tudo que o diabo quer é que a gente murmure contra o nosso Deus. Tudo que o inimigo quer é que a gente largue da mão de Deus e que a gente vá comer das migalhas do diabo, né? Às vezes, por um momento que a gente está passando, aquilo vai se tornar uma grande história lá na frente. Porque eu tenho certeza que pessoas que estão passando por dificuldade também vão ouvir o meu testemunho de que um dia eu passei por essa dificuldade e essas pessoas também serão renovadas e elas vão ter esperança de que Deus pode também mudar a vida delas assim como tem mudado a minha vida e a de mais pessoas, entendeu? Então, o que acontece? Deus fez a promessa para mim, você vai comer o melhor dessa terra. Mas quantas vezes eu não tinha, né, ali as condições de comer o melhor? Quantas vezes eu não tive condições, né? E às vezes passa ainda o processo da minha geladeira ficar vazia, né? De ter vontades, né? Hoje eu falo menos do que antes, gente. Mas eu vivi um processo na minha vida, irmãos, que foi muito difícil. Foi muito difícil. E Deus fez a promessa. Você terá para emprestar e não para tomar emprestado. Mas quantas vezes eu tive que pegar emprestado, né? E tenho, né? Quantas vezes eu fico pensando assim, até eu chegar naquele dia em que Deus diz para mim que eu não vou ter, eu vou ter para poder emprestar e não para tomar emprestado, não é verdade? Então, existe um processo. Você reparou que toda vez que Deus faz uma promessa, a gente vai viver o contrário daquela promessa? Um exemplo, você quer ver uma coisa? Deus te trouxe por cabeça e não por cauda. Mas quantas vezes a gente teve que ser cauda? A gente teve que passar ali pela cauda. Por quê? Porque Deus, ele nunca vai te dar nada que você não saiba valorizar. Deus, ele nunca vai te colocar num lugar que você não saiba permanecer neste lugar para que o nome dele seja glorificado. Você entendeu? Então é por isso que às vezes a gente reclama do processo, mas é o processo que está nos preparando para poder viver as nossas promessas. Entendeu? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque talvez o que você está vivendo hoje é um processo, como eu estou vivendo um processo. Mas eu quero te dizer que o processo que você está passando vai valer a pena no amanhã. E esse processo, ele é combustível para outras pessoas passarem para os processos dela também. Entendeu? Então, esse foi o pensamento de hoje, tá? Tava aqui, tô costurando e tal, e Deus palestrando essas coisas comigo. Eu ainda tô no processo. Talvez você também esteja no processo como eu. Talvez você já esteja lá na bênção. Mas eu quero te dizer, valorize o processo. Porque é o processo que nos dá estrutura para permanecer na promessa. Né? Deus, ele não vai fazer nada que nós não estejamos preparados para viver. Porque senão a gente vai colocar tudo de água abaixo. Né? Imagina Deus me dar uma empresa sem eu ter sabedoria para lidar com a empresa. Quantas vezes, irmãos, eu teve um processo na minha vida que hoje eu só costuro alguns determinados tipos de coisas, mas existe um processo onde ali eu costurava várias coisas e Deus não queria eu costurando aquilo e parecia que tudo que eu fazia dava errado. Eu entregava as coisas dava errado, eu entregava o negócio dava errado e sabe aquela confusão, aquele problema todo, sabe assim, sempre problemas atrás de problemas atrás de problemas. E eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Aí Deus foi onde Deus mostrou, eu não quero mais que você costure isso. Quero que você costure isso, isso e isso. E eu vejo a mão de Deus, né? Então eu te falo, gente, vale a pena a gente permanecer, vale a pena a gente continuar, vale a pena a gente obedecer, vale a pena a gente persistir, mesmo que o processo seja dolorido. Porque eu te falo, vai valer a pena, eu falo isso pra você e falo isso pra mim. Vai valer a pena, o que nós precisamos fazer é persistir, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz, Senhor Jesus. Uma boa tarde, gente, Deus abençoe.